Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um programa Vida Plena, aqui pela Constante TV. A Constante TV é uma web TV missionária, que está para levar a palavra de Deus até você, até a sua casa, até os seus vizinhos e até onde o Senhor nos permitir chegar. E se você quiser fazer parte dessa missão, você pode fazer o seguinte: se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir, deixando seu comentário, a sua sugestão e também não esquecendo de compartilhar com seus amigos, com seus vizinhos, com seus irmãos e fazer parte dessa equipe, dessa missão de levar o Evangelho, de levar a palavra de Deus. Hoje, nós estamos aqui no programa Vida Plena, um programa muito especial feito para você, para levar informações de saúde até você. E hoje nós estamos com uma convidada especial. Ela é nutricionista e aceitou de pronto o nosso convite, uma bênção. Ela está aqui com a gente, doutora Beatriz Fiuza. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Oi, gente, boa noite. Vamos conversar um pouquinho sobre nutrição oncológica? Sim, mas antes de qualquer coisa, doutora, faça a sua apresentação. Estamos aqui. Eu me chamo Beatriz. Para os meus pacientes, às vezes, doutora Bia. Eu sou especialista em nutrição oncológica pela PUC-Rio e pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, ASBNO. Atualmente, sou mestranda do programa PP-Grace, que é o programa de cirurgia da UFAM, e realizo meu mestrado dentro da Fundação SECOM, com os pacientes submetidos a câncer coloretal. Então, a gente avalia a composição corporal dele, em específico, massa muscular. Atualmente também eu atendo no IOAM, que é o Instituto de Oncologia da Amazônia, localizado na Beneficente Portuguesa, no Centro de Oncologia do Hospital Adventista e na Clínica Oncológica do Brasil. Que legal, doutora. Doutora, sempre que nós recebemos nossos colegas aqui, profissionais de saúde, a gente faz uma pergunta. Sim. A primeira, por que nutrição? Fala pra gente. Então, quando estava no ensino médio, tudo começa no ensino médio, eu precisava de algum curso, eu sabia que eu queria área da saúde, só não sabia o que exatamente. A minha irmã, ela tem uma doença chamada retocolite ulcerativa, onde quem ajudou muito foi uma nutróloga. Só o que acontece, precisava cursar medicina e eu sentia que não era o meu chamado a medicina. E aí a minha mãe deu a sugestão lá, faz nutrição. Mãe é uma benção. E aí acaba que eu fui procurar na internet nutricionistas e eu vi um monte de nutricionista maravilhosa. Eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Ai, que legal. Aí eu consegui passar na UFAM, em primeiro lugar, inclusive, só que era em Coari. E eu tinha só 16 anos de idade. Minha mãe falou, nem pensar, você vai sozinha para lá. E aí eu resolvi fazer uma bolsa da universidade particular, passei com bolsa e eu comecei a cursar nutrição. Quando chegou na metade da faculdade, não era aquilo que eu queria. Eu chorava, conversei muito com meu pai, que eu dizia que não era aquilo que eu queria. Porque até então a gente estava tendo aulas sobre dietética, cozinha, cardápio. E não era o meu foco, sabe? Uhum. E aí o meu pai, como um bom pai, deu um sermão. Falou, você não vai desistir no meio do caminho. Eu, sim, senhor, vou terminar um curso e aí vou ver no que dá. Até que, na virada do período, exatamente no 4º período, eu tive uma matéria de avaliação nutricional com o meu mestre, que hoje já é meu grande amigo, o Abner, que é o nosso nutricionista oncológico referência no Amazonas. E ele começou a falar da vida dele. E aí eu falei assim, gente, eu não posso desistir sem ao menos tentar uma outra área. E aí eu fui pedir dele uma luz, expliquei a minha situação e eu falei assim, me dá uma luz para ver se é isso que eu quero. Aí ele falou, tá bom, então você vai lá no SECOM, no consultório 12, era terça-feira, às 2h da tarde. Nunca vou esquecer. E fui. Sentadinha no banquinho atrás dele, não sabia mexer na balança mecânica, ficava super nervosa. E ele atendeu um monte de gente, porque no SECOM é uma grande demanda. E aí, quando finalizou os atendimentos, ele falou assim, o que tu achou? Eu falei, com os olhos brilhando, é isso que eu quero. Aí ele falou assim, se tu quiser ficar vindo como voluntária, pode vir. Olha, que bênção. Pois eu quero.
E aí eu comecei. E aí começou a minha jornada na Fundação SECOM. Comecei como voluntária, consegui uma iniciação científica. Então, eu realizei um projeto de pesquisa lá dentro com as pacientes com câncer de mama em uso de hormonioterapia. Consegui estágio extracurricular, formei, trabalhei no período no Covid lá dentro. Formei e fiquei como voluntária até que as portas se abriram para o meu primeiro emprego, por indicação. E aí as portas foram se abrindo e cheguei no momento de fazer mestrado, escolhi e voltei para a área da pesquisa e resolvi direcionar meu mestrado para a área do SECOM, dos meus pacientes da oncologia. Então, desde então, eu só trabalho com oncologia e bênção. Eu sou apaixonada no que eu faço. Os meus pacientes são oncológicos, os meus pacientes têm cuidados paliativos. Amo o que eu faço. É cansativo, às vezes demanda muito físico, emocional e espiritual, né? Porque a gente tem que cuidar do paciente como um todo. Mas eu sou muito feliz e realizada na minha profissão. Que bom. Apesar de a Bia, lá no final, não ter gostado da nutrição que ela estava estudando, hoje, na área que eu exerço, eu sou muito realizada e muito feliz. Ainda mais porque eu tenho um parceirão de vida, que é o Abner, junto comigo nessa caminhada. Que bênção, Beatriz. Que legal ouvir essa história. Muito legal. E pode ser que alguém assistindo já se sinta inspirada, na verdade, na nutrição. Mas vamos lá, doutora. Hoje o nosso tema ele é voltado para oncologia, tratamento do paciente oncológico. Em que consiste a nutrição oncológica? Tá, vamos lá. A nutrição oncológica é uma especialidade da área da nutrição, porque ela tem vários nichos. Assim como as outras áreas da saúde, a nutrição tem o seu nicho de oncologia. É um nicho que está expandindo atualmente, tá? E aí é um nicho da nutrição voltada para os pacientes com câncer. Ela também atende e visa a prevenção contra o câncer. Então, pacientes que querem passar em consulta com a gente sabendo que se houver um histórico familiar, já quer se prevenir, já quer cuidar antecipadamente. E aí, como prevenção, a gente entra também. Mas o nosso principal foco é paciente durante tratamento oncológico. Então, o paciente recebeu o diagnóstico de câncer, precisa passar com o serviço de nutrição. Seja público, particular, é recomendado. Porque a gente consegue preparar aquele paciente para uma jornada que ele vai enfrentar futuramente. Que, infelizmente, não é uma jornada curta, é longo prazo, na verdade. Sim, e é uma jornada difícil. Difícil. Então, é difícil a partir do momento que você desconfia, até você receber ali infelizmente, o diagnóstico. O tratamento em si, que não é um tratamento fácil. É verdade. Demanda muito, né? E aí, a nutrição se faz extremamente importante, como prevenção, durante tratamento, com manejo de sintomas, manejo de peso, ou até mesmo recuperação pós-tratamento. Entendeu? Certo. E, doutora, como é que a nutrição ela atua como você falou da prevenção, da prevenção em si? Através de orientações nutricionais. Nós temos os alimentos que são fatores de risco, e temos os alimentos protetores, né? Uma estatística. Sim. De 30% a 50% dos cânceres, eles poderiam ter sido evitados se tivesse mudança no hábito de vida. Ao longo da vida, se tivesse feito pequenas alterações. Quando eu digo alimentação e exercício físico. Então, a gente entra como prevenção também. Então, a gente tem que começar a cuidar desde pequeno. Se a gente quiser prevenir alguma doença futura. Não só o câncer. Não só o diabetes, justamente. Doenças hepáticas, entre outras. Né? É fundamental. Mas a gente consegue prever alguns tipos de câncer através da mudança de estilo de vida. Entendeu? Certo. E quando o paciente chega com você, ele já passou pelo médico atendente, lá o médico oncologista. Quando ele chega com você ali, doutora, meu diagnóstico é esse, fui orientada a chegar até aqui. Como é que se dá esse primeiro atendimento? Ele é sozinho, ele está acompanhado, família está com ele, como é que funciona? Nunca é interessante o paciente estar sozinho durante uma consulta. Até porque é um paciente, se for recém-diagnosticado,
Ele ainda está atordoado, tá ainda está nervoso. nervoso. É muita Ele não vai absorver a informação. maioria da informação que ele vai Não receber, vai. não é verdade? Muitas das vezes, se for a depender do tipo de paciente, vai estar com um estado emocional extremamente abalado. Então, primeiro, a gente acolhe. A gente faz o acolhimento daquele Não é paciente. de imediato, e não é uma coisa... Papum, É. não. Primeiro o acolhimento, Isso. claro, né? Para ver se estabiliza, tenta estabilizar o psicológico dele. Também. Mas a gente precisa conhecer o paciente. Uhum. Quando a gente fala de oncologia, a gente não está cuidando do câncer de mama somente. A gente não está cuidando do tumor no cólon, no intestino grosso que está ali. A gente está cuidando de alguém. A gente está cuidando do seu João, da dona Maria, que são avós, que têm filhos, que têm netos, que é o amor de alguém. É verdade. Então, quando a gente vai prestar um atendimento, principalmente na área em todos, mas na oncologia principalmente, a gente tem que ter um pouquinho de empatia e tentar se colocar no lugar. Como eu queria que o meu familiar, ou o meu amor, ou a gente queria ser tratado no momento da consulta. Então, a gente tem que cuidar do paciente como um todo. Primeiro, a gente tenta acolher. Tá, dona Maria, prazer. Como é que eu posso te ajudar? Como é que está a sua jornada? Muitas das vezes, se for uma mulher, ela chega com estado emocional muito abalado. Então, a gente primeiro acolhe. Outras já chegam mais serenas, já mais objetivas. Ou em choque, muitas vezes ainda. Ou né? outras chegam com uma lista. É muito bonitinho, principalmente os idosos. Uma lista do que pode e do que não pode. Então, a gente já vai orientando. E às vezes chegam com aquela bolsinha de exames, de receituários, todas as orientações que a gente recebeu nessa jornada. Isso, a gente vai tentar entender como é que é a trajetória daquele paciente. O que ele vai fazer? Vai ser uma químio? Tá, é uma químio neoadjuvante? O que é uma químio neoadjuvante? É uma químio antes da cirurgia? Ou é uma quimioterapia adjuvante, que é uma quimioterapia depois da cirurgia? Não, Bia, não vai fazer químio, vai direto para a cirurgia. Ou se não, vai fazer uma imunoterapia, terapia-alvo, radioterapia. Então, a gente tem diversas modalidades de tratamento. Eu preciso primeiro entender qual vai ser a modalidade de tratamento. Estágio Isso. ele vai entrar ali. Vai entrar. Qual é o tipo de tumor, localização do tumor, se tem impacto ou não com o trato gastrointestinal, o impacto nutricional, se está em estágio avançado, se não está. Então, a gente tem que entender a história daquele paciente. Se ele ainda trabalha, se está afastado, se é aposentado, se faz exercício físico, se toma suplementações, se tem outras comorbidades, se é um paciente que tem uma cultura muito forte. Nós do norte temos a cultura dos chás e das garrafadas. Então, eu preciso tentar entender esse paciente, acolher e orientá-lo quando preciso, de acordo com cada modalidade de tratamento. Então, a primeira consulta, geralmente, costuma ser mais longa, para a gente poder tentar entender quem é aquele paciente e como vai ser a jornada dele. E a partir daí, eu costumo dizer que é o paciente que vai me dando as coordenadas. Para fazer um plano de tratamento, elaborar um plano de tratamento para esse paciente, não é? E é tudo individualizado. Sim. Vamos supor, eu atendo 5 pacientes com neoplasia de mama. Mas as Não 5 quer dizer que é uma receita de bolo. Eles não vão sair com a mesma receita, a mesma orientação. São condutas diferentes. Tem paciente que sai com tudo bonitinho na ponta do lápis. Tem outras que não. Tem outras porque câncer de mama existem vários. Então, a gente tem uma orientação para cada tipo. Um cuidado para cada tipo de paciente. Para cada necessidade. Isso. Então, é tudo muito individualizado. Que legal, né? Que legal no sentido de saber que a pessoa, embora esteja com um diagnóstico, que é um diagnóstico pesado, vamos dizer assim, triste, trabalhoso, mas ela sabe, até porque a partir do momento que ela chega contigo ali, e ela recebe esse atendimento humanizado, esse aconchego, esse cuidado, as perguntas são cuidadosas, mas objetivas para descobrir, né, para elaborar um plano. Ela se sente acolhida. Sim. Não é verdade? E precisa ela de acolhimento sente que nesse momento. Meu chão abriu, mas eu estou encontrando o norte, eu estou vendo uma luz no fundo do túnel. Eu tenho com quem contar quando eu estiver ruim, quando eu estiver com enjoo, quem que eu vou recorrer? Claro, ele vai ter a equipe dele, vai ter o enfermeiro, vai ter o médico, mas eu também vou ter a doutora Bia, que vai estar ali me ajudando caso eu tenha um enjoo. E a alimentação, se no nosso dia a dia
com saúde, no corre-corre. Às vezes é difícil a gente separar a alimentação, escolher. Imagina você num estado desse, num diagnóstico fechado desse, que você já está abalada, já está totalmente desestruturada. Ter alguém para te orientar, para pegar na sua mão e dizer assim, olha, tem jeito, vamos começar do começo, eu estou aqui para te ajudar. Faz uma grande diferença. Faz. E eu costumo pedir que o paciente ele não vá sozinho. Vá sempre o acompanhante. Muitas vezes ele não consegue absorver muito, né? Não Aquela consegue. orientação que você está dando ali. O que a gente pode fazer? Eu sempre dou liberdade para os meus pacientes. Vamos escrever. Então, tudo que a gente vai conversando, vou fazendo um checklist. Tudo que a gente vai conversando, a gente vai anotando, justamente para ele não esquecer. Porque o familiar, que também às vezes está mais abalado que o paciente, esquece. Se for um paciente com uma orientação muito complexa, vamos supor, um paciente que vai precisar colocar uma sonda de alimentação e precisa saber como que funciona. Às vezes eu permito ele gravar para poder depois, quando chegar em casa, saber ouvir como fazer. Isso, tentar se guiar por aquilo. Porque não é fácil. Não. Todos os dias, eles vão matar um leão por dia. Vão vir sintomas, vão vir medos, vão vir muitas pessoas falando muitas coisas de todos os lados, porque todo mundo tem um conhecido que já teve câncer e que fez de algum jeito. Todo mundo tem uma orientação, uma receita. Isso, e todo mundo tem uma cultura. Verdade. Então, quem que o paciente vai seguir? O que eu vou fazer? Ele precisa desse norte. Desse norte, na verdade. Isso a gente que traz através da alimentação. Na verdade, o paciente precisa ser assistido por uma equipe multi. Precisa de todos. Do médico, do enfermeiro, do técnico, do psicólogo, do nutricionista, do fisioterapeuta, do dentista, do fono, de todo mundo. Claro, a depender de cada tipo de câncer. Mas no seu tempo. Isso, porque a gente também não pode perder o time. Porque o câncer, eu costumo dizer que é uma corrida contra o tempo. Ele não espera tu resolver procurar, não. A gente é uma corrida contra o tempo. Então, quanto mais rápido, mais fácil, né? Mais factível, mais propenso para a cura. Não diríamos fácil, mas ameno. Vai amenizando, vai tentando, né? Isso mesmo. No tempo do paciente, na sua necessidade, dá uma sobrevida. Sim. Melhor e maior. Verdade. Sim. Doutora, segura aí que a gente vai já voltar, o papo continua daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta com a doutora Beatriz, falando sobre nutrição durante o tratamento do paciente oncológico. E não saia daí, mas não esqueça também de compartilhar com seu colega, com seu amigo, esse programa que pode ser muito importante para alguém. Até mais. Olá, estamos de volta com o programa Vida Plena e hoje uma nutricionista nos ajudando a entender, dando dicas de saúde e dando informações para você, doutora Beatriz. Dá um oi. Oi, oi. E não esqueça de ativar o seu sininho de notificações, não esqueça de se inscrever no canal, nos marcar nas suas redes sociais e compartilhar. E se possível for, deixe o seu comentário, a sua sugestão de tema para a gente abordar aqui no programa Vida Plena. Doutora Beatriz, estávamos falando no primeiro bloco a respeito do atendimento, da chegada no seu consultório a primeira vez, o paciente com a sua família, para as orientações, para saber, como a senhora falou, quem é o paciente, né? O tratamento, ele é um tratamento individualizado, como a senhora falou. E depois disso, como funciona em relação ao impacto no estado nutricional do paciente que está ali no seu consultório? Quando a gente fala de um impacto nutricional, eu preciso entender alguns fatores. Primeiro, qual é o tipo de tumor? Onde é localizado? Esse tipo de tumor, ele tem um impacto direto no estado nutricional? Ele tem um impacto no trato gastrointestinal do paciente? Qual é o estágio da doença? Qual vai ser o tratamento proposto? Porque para cada tratamento proposto também tem uma orientação diferente. Então, eu preciso entender para poder começar as primeiras condutas, né? Tem tratamentos que têm um impacto muito grande nutricional. Cabeça e pescoço, estômago, intestino. Os que não têm tanto impacto mama, próstata, ovário. São doenças que, no momento do diagnóstico, o paciente não tem um impacto nutricional do tumor estar diretamente fazendo com que ele não consiga se alimentar, tá?
E aí eu preciso entender o meu cenário para poder começar as condutas. Tem tumor que já vai ter os próprios sintomas, do tipo um cabeça e pescoço. Muitas das vezes o paciente não vai conseguir mastigar e engolir. Que a estrutura em si fica comprometida. Fica. E aí a gente tem que começar a criar plano A, plano B, plano C, para tentar e ajudar esse paciente, né? Claro, respeitando sempre as suas vontades, porque é um paciente que ele também tem vontades, então eu não posso impor. Necessidades também. Isso, né? Então a gente chega, senta, conversa e propõe os tratamentos, o que a gente consegue fazer através da alimentação para tentar ajudá-lo. Ele consegue retirar do seu dia a dia e incluir. Isso. Se precisa fazer uso de suplementações hiperproteicas e hipercalóricas para manejo de peso, a gente também consegue ir manejando o tipo de suplemento. Mas se esse paciente chegar num momento em que não consegue comer nada, por dificuldade mecânica, aí a gente vai em vias alternativas de alimentação, né? Agora, se é um paciente que está no curso do tratamento oncológico, que o tratamento também demanda muitos sintomas, enjoo, vômito, diarreia. Os efeitos colaterais, aqueles efeitos que infelizmente eles vêm no bojo disso. Sim. E aí a gente tem que ir manejando esses sintomas, né? Eu costumo dizer, olha, na primeira consulta, sou eu que te dou as coordenadas, as orientações do que pode e do que não pode. Mas, a partir do momento que inicia o tratamento, você do paciente, né? Vai me dando as coordenadas. Como é que você tá? E tem perguntas clássicas que eu pergunto. Sintomas, como que está a função intestinal, que é o cocô, como que está a ingesta hídrica, ingesta alimentar de quantidades, porque também a gente tem que ficar atento, porque para ele sempre vai estar tudo normal. Enquanto o familiar não está comendo nada, e a gente tem que conseguir ter um jogo de cintura entre os dois. Como é que está a saúde da boca, lábio, gengiva, língua, está tendo mucosite, está tendo dificuldade de deglutição, como que está a digestão. Então, a gente sempre vai pedindo que o paciente vai nos norteando, que através do que o paciente vai relatando para a gente vai conseguir fazer a conduta no decorrer do tratamento. As alternativas em relação, por exemplo, existem alguns efeitos colaterais comuns, né? Uhum. Como náuseas, sim, perda de apetite e alteração. A mucosite compromete bastante o paciente. Muito. Pescoço, né? Verdade? Muito, porque ele sente muito a dor ao mastigar. A xerostomia também. Também dificulta. Então, tudo isso entra no bojo das orientações. Entra Por isso é necessário. Sim. Porque, às vezes, o paciente ele não consegue verbalizar todos os seus sintomas. Mas o acompanhante ali, o parente que está cuidando, o cuidador, ele está observando. Sim. Então, ele já te passa esse feedback também. Passa. Aí você atua disso. E aí a gente também tem que ir investigando, né? E perguntando. Você vai observando também a perda de peso, né? O paciente, pelo menos, não está engordando, mas está, pelo menos, mantendo. Se ele não está mantendo, está perdendo. Tem alguma coisa aí que não está fechando. A gente faz alguns testes, algumas avaliações durante a consulta de nutrição. Peso, que é o principal. Circunferência de panturrilha para os pacientes idosos, que a gente também consegue avaliar ali a composição corporal, em especial massa muscular. Dinanometria, que é o teste de força que o paciente ele faz, que a gente também consegue avaliar a força do paciente. E o que ele vai relatando para a gente. Em alguns casos, uma bioimpedância, mas não são todos que se beneficiam dessa avaliação. Em relação à perda de peso, massa muscular, como é que é trabalhado isso? Como que funciona? Como é que funciona? Quando a gente fala de massa muscular, muitas das vezes a gente está falando de sarcopenia. Eu acho que tem até uma fotinha que dá para ilustrar legal para a gente. O paciente que começa... Próxima. Isso. O paciente com câncer, ele tem um alto índice de inflamação no corpo. É um paciente bem inflamado, onde a nutrição também consegue manejar isso daí como prevenção e durante o tratamento também. Então, com esse paciente muito inflamado, ele começa a perder peso, perde não só peso, que é gordura, ele começa a perder massa muscular também. Essa massa muscular, ele perde força, perde sustentação do corpo, perde
funcionalidade. Então, o que ele fazia mais rápido, ele começa a fazer uma Ele forma vai mais... perdendo a independência, né? Isso. Comprometendo, na verdade. A gente tem a sarcopenia primária, que é do idoso. Conforme a gente vai envelhecendo, todos nós, a gente vai perdendo massa muscular. Só que o paciente com câncer, durante o tratamento oncológico, ele tem uma perda de massa muscular mais rápida. Então, o paciente jovem pode ter uma sarcopenia, entendeu? Não necessariamente somente o idoso. E aí, o tipo de tumor, a perda de peso e o tratamento faz com que aumente essa perda de massa muscular, tendo um impacto muito grande no seu dia a dia. Perda de força, perda de sustentação do corpo, porque ele já não vai conseguir ficar em pé por muito tempo. Vai querer ficar sempre, escoradinho. Perda de funcionalidade, então que ele andava bem rapidinho, começa a andar de uma forma mais devagar. Perda de equilíbrio, ele começa já a precisar de ajuda para conseguir ficar em pé. Isso a gente fala de perda de massa muscular. O que ele pegava algo com muita facilidade, começa a fazer mais força que o habitual. Né? Isso. Esse é o impacto no seu dia a dia. Qual é o impacto no tratamento? Toxicidade da quimioterapia aumenta. Alguns pacientes precisam realizar a interrupção do tratamento, porque não tem aporte nutricional para tolerar a quimioterapia, muitas das vezes. Prognóstico ruim, então compromete o desfecho da sua história. Aumenta os custos com saúde, tanto aumenta o tempo de tratamento. O tempo de tratamento. Então, é uma condição que o nutricionista oncológico, durante o tratamento, ele tem como um dos objetivos evitar essa perda de massa muscular. Pode passar. Tem uma outra imagenzinha. Aqui fala super bem o que a gente conversou. Muitas das vezes, a perda de massa muscular pode se vir associada a uma desnutrição. Não é via de regra. Eu posso ter um paciente obeso, só que sarcopênico, com perda de massa muscular. Isso acontece com as pacientes de mama. Muitos pacientes de mama são gordinhas, mas massa muscular quase não tem. Então, isso também é um fator muito importante da gente... mascarando, até o porte físico mascara. Porque a olho, a gente vê que está super bem, está dentro do IMC. Poderia ser classificada como saudável. Sim. Assim. No estado, com o diagnóstico, ela está indo bem, tudo mas bem. no final das contas... Não é bem assim. Bem ela está perdendo massa muscular. É uma paciente que está ficando com muito cansaço, muita fadiga. Não está conseguindo ficar em pé por muito tempo. É uma paciente que está perdendo força, está perdendo músculo. Por isso que hoje a tecnologia está vindo aí para nos ajudar. Hoje a gente tem testes para avaliar. A gente tem o teste de circunferência de panturrilha para os idosos, o teste de força com dinanômetro para os adultos, o teste de levantar e sentar, que a gente também consegue fazer com o paciente. E aí, a gente, através dos testes, o nutricionista ele entra com as condutas para manejo. Bom, diagnostiquei sarcopenia. E agora? A gente entra com condutas dietéticas, a gente entra com suplementação e outra. Não adianta eu suplementar, não adianta eu fazer um cardápio lindo se o paciente não faz exercício físico. Muito importante. Muito importante. Na oncologia... Anda casado com a nutrição. O exercício físico me ajuda a manejo de perda de massa muscular, me ajuda no manejo de sintomas. Muitas das vezes o paciente ele tem uma fadiga, a gente chama fadiga oncológica, uma fadiga do tratamento, até mesmo do próprio câncer. O exercício físico me ajuda a manejar essa fadiga. Pacientes que não faziam exercício físico e começam a fazer exercício físico durante o tratamento têm um desfecho totalmente diferente. Menos sintomas, melhor resposta ao tratamento, em especial pacientes de mama que fazem exercício físico. Durante o tratamento, tem uma boa resposta terapêutica. Chances de curas aumentam. Conseguem tolerar melhor o tratamento. Então, assim, a nutrição anda casada com exercício físico. Claro que a gente tem que ter uma cautela ao enfatizar esse exercício físico. A recomendação, ouro, é musculação. Só que não é todo mundo que consegue fazer uma musculação. Então, a gente indica outras modalidades. Uma hidro, um pilates, uma caminhada de fato, não um passeio.
é importante enfatizar também. Não é um passeio. Não é um passeio, entendeu? É importante estar fazendo exercício físico, em especial de força, para aumentar a massa muscular. E aí esse paciente entra numa fragilidade, então fica um paciente com uma fraqueza, um caminhar mais lento, o equilíbrio comprometido, típico do idoso, né? Só que se eu começo a perder o time desse paciente, é um paciente com sarcopenia, com desnutrição, comecei a perder o time e ele entra num estágio de caquexia. É um paciente muito desnutrido que, independente do método nutricional que eu utilize, da alternativa de nutrição que eu utilize, eu não vou conseguir mudar desfecho. É um paciente que eu não vou conseguir mudar a sua composição corporal. Então, ele vai ser extremamente magro, caquético, desnutrido, debilitado. E isso compromete todo o tratamento. Se eu perder o time de um paciente curativo e ele entrar numa caquexia, eu não consigo mudar. A gente chama de caquexia refratária. Eu não consigo mudar esse desfecho. Então, eu não posso perder o time. A nutrição é importante. Sim. Eu preciso. Claro, tem alguns casos que o paciente entra numa caquexia refratária no caso de um paciente em cuidados paliativos em fim de vida. É um paciente que está com uma doença ativa. Isso seria esperado nesse paciente. Isso, é um paciente com uma doença ativa que está ali a todo vapor, gastando toda a sua energética, toda a sua carga energética, e ele vai estar consumindo. Então, é esperado que o paciente fique numa caquexia. E aí vem um grande conflito da família. Bia, pelo amor de Deus, me ajuda a ganhar peso. E muitas das vezes eu me encontro numa situação que o meu racional sabe que eu não consigo mudar o desfecho. Mas a gente tenta. A gente tenta o máximo que a gente puder. Enquanto a vida é a esperança. Enquanto a vida é a esperança. A gente vai tentando. Até porque isso é digamos que um alento para a família. Sim. O fato de alguém estar ali. Ela não lutando, desistiu de não mim. Desistiu de mim, ela não me Isso. largou de canto, ela continua lutando por mim. É um alento, né? E a gente vai tentando. Mas chega em alguns estágios que a gente vai conversando com a família. Preparando. Vai orientando, vai mostrando. Faz um cronograma. Desde quando a gente começou, os passos que a gente foi tomando, o plano A, o plano B, o plano C, vai mostrando que nem o plano que a gente foi fazendo naquele momento estava dando certo. E aí a gente vai mostrando o cenário para os familiares. Entendeu? Que coisa difícil, né? É difícil. É difícil. E Bia, Sim. O nome da minha filha é Bia. Beatriz, existem muitos mitos em relação à nutrição. E isso é uma carga que vem, eu não sei, vou estar da primeira consulta contigo, Top ali, a vozinha, o vozinho, o amigo, o vizinho, alguma coisa ele já ouviu. Ele já traz isso para você. Sim. Até porque é bom, na verdade, né, que ele traga. Não fique lá e resolva fazer com a pessoa que está dando. É bom que ele traga para ti. Porque se ele for dar ouvidos, não vai poder comer mais nada. Ou vai comer o que não deveria. Sim. Muitos pacientes chegam e falam assim, doutora, eu não estou comendo mais nada, me tiraram tudo. Tá, o que tiraram? Os tops que geralmente chegam no consultório. Não pode comer açúcar nem carboidratos, né? Não pode comer carne vermelha ou não pode tomar leite e glúten, e não pode comer comida remosa, que é muito comum da nossa cultura. Da nossa região, é verdade. No sul isso não existe, né? Tô aqui, os nossos amigos lá sempre perguntavam o que é a comida remosa, procuravam saber sobre, porque para lá não tem, é muito cultural, né? Uhum. E aí vamos lá, desmistificando. Bem rapidinho, pelo menos o primeiro sobre o açúcar. A gente vai começar nesse bloco, mas não vai terminar nesse bloco. Então... Sobre o açúcar, o que acontece? A célula cancerígena, ela precisa, na verdade, todas as células precisam de glicose para ter energia para funcionar. Só que a célula cancerígena, ela é uma célula que teve uma proliferação desordenada e acabou sofrendo mutações.
teoria, se eu não forneço o substrato que ela precisa para funcionar, para estar ali ativa, como a glicose, ela iria morrer. Não vou estar dando algo que ela precisa se alimentar para se manter ali. Só que elas não estão ali em grupinho sozinhas. Não, Né? tem o corpo como um todo. Tem o corpo como um todo. E a gente vai já voltar nisso. Bia, você começou a falar sobre os mitos da alimentação em relação ao paciente oncológico. A gente vai terminar já já. Sim. Mas, enquanto isso, a gente chama aqui o intervalo, não esquecendo, uma novidade da Constante TV é a nossa playlist. Então, se você quer assistir novamente um programa que você viu lá atrás, ou se você quiser passar para alguém, nós temos a playlist de todos os nossos programas. Então, você pode ir lá fazer uma visita e aproveitar, assistir de novo ou compartilhar com alguém. Fique à vontade. E a gente vai dar aqui um intervalinho, já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Vida Plena, dando continuidade à entrevista com a doutora Beatriz Fiuza, nutricionista, hoje falando sobre o atendimento do paciente oncológico, no que tange a nutrição. Ela já está conversando com a gente aqui sobre mitos na nutrição, que são levados até ela durante a primeira consulta ou as consultas com pacientes e seus familiares. Doutora, dando continuidade, fale um pouquinho aí sobre os nossos mitos. A gente estava conversando sobre o mito do açúcar e carboidrato. O que acontece, né? A célula, ela precisa de energia, precisa de glicose para manter o funcionamento como um todo. Tanto as células boas quanto as células ruins, que são as células tumorais. Só que essas células tumorais, elas são tão inteligentes que se eu não ofertar o carboidrato, a glicose que ele precisa, ele vai encontrar outros meios de se alimentar, de ter energia. Então, tudo bem, ela não está me dando glicose. Eu vou procurar outro meio de ter energia. E aí começa o catabolismo. Energia pela gordura, energia pela proteína, pela massa muscular. E aí ele vai consumindo outras fontes de energia. Se fosse verdade, o não comer açúcar não alimenta a célula do câncer, estava resolvido o meu problema e não precisava de tratamento oncológico nenhum. Não vou dar o alimento, não vai se alimentar, vai ficar com fome, então vai morrer. Autolimitante, praticamente. Isso. Não é bem assim. É uma célula extremamente inteligente que vai procurar outros meios de se alimentar. Mas aqui eu preciso deixar um aviso bem importante. Eu não estou enfatizando o consumo de açúcar. Pelo contrário, o excesso de açúcar faz mal. O excesso de açúcar pode vir a proporcionar, favorecer outras doenças, como diabetes, mas em especial a obesidade. E a obesidade é um fator de risco gigantesco para o câncer, em especial câncer de mama pós-menopausa ou outros tipos de câncer que são hormonais, endométrio, próstatas, enfim. Então, não estou enfatizando o uso de açúcar. Mas isso é uma pergunta que devem te fazer o tempo todo. Se paciente não pode consumir açúcar. É uma pergunta o tempo todo. Top 1 de todo o consultório. Paciente diabético? Doutora Bia. Então, a gente faz o uso do adoçante de stevia como uma opção, né? E muda os carboidratos simples para os integrais, os complexos, que os integrais é arroz integral, macarrão integral, pão integral, justamente para não fazer o pico de glicose. Ele não vai deixar de comer aquilo. Isso, para não ter. Mas vai ser integral. Vai ser uma mudança. Mas porque ele é diabético. É mais uma reeducação alimentar. Isso. Agora, meu paciente não é diabético. Uhum. Não tem o porquê eu tirar dele o açúcar. Até porque, às vezes, ele só tem acesso a poucas Isso. Às vezes opções, é para adoçar um cafezinho. Às vezes é para adoçar que toma uma vez suco, ao dia, talvez. Isso. Então, aqui que a gente orienta. Escolha um açúcar de melhor qualidade. Eu costumo orientar muito o açúcar demerara orgânico, porque ele não muda a cor da bebida. Então, consegue ficar com aquela cor ainda. Mas nós temos mascavo, coco, enfim. E os carboidratos. O que for mais acessível para ele, né? E o que for de carboidratos, pode consumir o carboidrato branco, mas com moderações. Por isso que a gente vai montando um plano alimentar, para a gente ver, até porque o paciente tem a sua realidade. É verdade. Financeira, socioeconômica. Que já vai estar comprometido não somente com isso. Não. Porque às vezes ele é o provedor. Isso. Então ele vai deixar de
Às vezes ele só tem aquele pãozinho francês para comer. Verdade. E aí eu vou tirar a única coisa que ele tem para comer? Se ele pode, se não vai trazer prejuízo para além disso. Isso mesmo. Tá? A Então, doutora Bia, a benção. o açúcar não é proibido. O açúcar não alimenta a célula do câncer. E a carne vermelha? Carne vermelha. A carne vermelha, ela não é necessariamente o fator de risco para o câncer se consumida com moderação. A nossa recomendação de consumo de carne vermelha durante tratamento ou até mesmo como prevenção é de 2 vezes na semana, o equivale a mais ou menos de 300 a 500 gramas de carne vermelhas e vísceras por semana, tá? Mas o que acontece? Essa carne vermelha do paciente em tratamento oncológico não pode ser assado na brasa e nem receber altas temperaturas para tostar aquela proteína, porque é uma substância extremamente tóxica e sim cancerígena. Então, quando o paciente quer uma carninha, a gente sempre orienta uma carne magra, de cortes mais fáceis de digestões, né? Picadinho, desfiado, bem molezinho, bem cozido, guisado, refogado. Se quiser um assado, provavelmente um assado de forno ou de aparelhos elétricos, que aí a gente consegue garantir. Grelhar ali numa airfryer, numa... Isso, só não pode tostar, criar aquela casquinha, tá certo. Bom? Mas a carne vermelha não precisa necessariamente ser retirada. Proibida. Não. É com moderação. É individual também. Sob orientação. Sob orientação. Porque tem tratamentos, tem pacientes, vamos supor, paciente que tem câncer de colo de útero, está fazendo radioterapia e está com retite actínica. Ela está perdendo sangue durante as fezes, está com o canal retal mais fragilizado, não está conseguindo fazer a digestão corretamente, a gente retira a carne vermelha dessa paciente. Mas depois, quando o quadro normalizar, a gente retorna. Entendeu? Entendi. Então, é muito individualizado as orientações. E em relação no tratamento em si, quais são os alimentos que você indica? Como você falou que você indica aquilo que não for exagerado, consumo exagerado. Isso. Dentro de um limite. Mas tem os alimentos que a gente solicita que são o paciente... coringas, digamos assim? Isso, que os pacientes não podem consumir. Bora começar com tá. os ruins, Ok. os alimentos fatores de risco. Nós temos as carnes embutidas, essas sim são cancerígenas. Então, carnes enlatadas, salsicha também, calabresa, linguiça, salame, mortadela, conservas, são carnes que a gente não orienta o consumo porque essas carnes ultraprocessadas são sim cancerígenas. Essas são. Diminuir o consumo do açúcar, a gente também orienta justamente por um quadro inflamatório, obesidade, enfim. A gente também orienta que não consumam carvão durante o tratamento, evite gorduras saturadas, então gorduras de animais em excesso, carnes gordurosas, preparações gordurosas, frituras, tudo isso a gente solicita que o paciente não faça uso. Quais são os alimentos coringas para prevenção e durante o tratamento? Os alimentos verdes escuros são maravilhosos, eles nos ajudam. Couve, espinafre, salsão, Um prato colorido. Oi? Um prato colorido. Isso. Tipo esse que a gente está mostrando aqui. As frutas vermelhas também nos ajudam. Então, morango, pitaia, pimentão, tomate, nos ajudam bastante. As gorduras, como azeite de oliva, a sardinha, o salmão, que vem, né? Que não é mesmo nossa a sardinha em realidade lata, você Sim, pode... pode consumir, mas tem que ser em óleo, tá Certo. bom? As gorduras boas, as fibras, extremamente importante para o nosso intestino. Isso Então, tanto no tratamento como para quem não, prevenção. numa forma geral. Isso. Então, fibras, da onde eu consigo fibras? Aveia, sementes, os alimentos integrais, folhas, cascas, talos, bagaço. E, para fechar com chave, a proteína. Muita gente se falou de perda de massa muscular, sobre Sim. sarcopenia, e uma das estratégias para manejo dessa perda de massa muscular é o consumo de proteína. Então, proteínas de alto valor biológico. Ovos, o franguinho sem pele, a carne sem gordura, a carne suína para quem faz uso. Então, são
fontes de proteína que a gente vai se beneficiar também. E às vezes pode alterar o horário de alimentação, diminuir o horário. Que pode não acontecer. Consumir muito, mas consumir, por exemplo, de 2 em 2 horas, alguma coisa parecida? Vai depender muito do paciente, dos sintomas do paciente. Mas o que é bem comum é a quantidade da comida vai diminuindo, porque ele vai tendo uma saciedade precoce e muitas das vezes não vai tendo fome. Ele cursa com uma inapetência, que é a falta de fome, falta do apetite. E tem os sintomas também que impactam, enjoo, mudança de paladar. E aí acaba que esse paciente vai comendo em quantidade menos. Qual é a orientação? Quanto menor for essa quantidade, maior tem que ser o fracionamento. Então, ele vai comer várias vezes ao dia aquele pouquinho. Porque ele não pode... se torna um ciclo vicioso. Quanto maior o tempo em jejum, ele cai. Pode ter enjoo, pode ter gases, e aí ele não vai querer, vai continuar em jejum. Isso vai virando e vai virando uma bola ciclo. de neve, né? Isso. Então, eu não posso permitir que esse paciente entre nesse ciclo. Esse intervalo das suas consultas, a consulta com o nutricionista, no caso, ele é de mais ou menos... Depende. Tem paciente que a gente se vê toda semana, cabeça e pescoço. Tem depender da necessidade mesmo. Isso. Tem paciente que a gente se vê a cada 15 dias, a cada 21 dias, uma vez no mês. E depois passa de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, vai variar muito. A senhora estava falando aqui em off que tem as visitas domiciliares também. Sim, para os pacientes que não conseguem ter acesso à consulta no ambulatório, geralmente pacientes em cuidados paliativos, eles não conseguem sair do domicílio, eles demandam muito. Então, quando é assim, a gente tem a equipe... Tem assistência toda. Tem assistência que vai em casa acolher e orientar o paciente e todos os familiares. E, doutora, então, fale para a gente a importância de consultar o profissional, no caso, o nutricionista. Você percebeu que o atendimento individualizado é a chave. É verdade. E outra, o atendimento com o especialista também é primordial. Por mais que... É uma divisão, né? Isso. Por mais que todos nós tenhamos feito nutrição, cada um vai entender de um nicho. O nutricionista especialista em oncologia, ele precisa estudar as drogas, o tipo de tratamento, como que aquele tratamento se comporta no corpo daquele paciente, como que o paciente pode vir a ficar. A orientação para manejo de enjoo é consumir alimentos gelados. Não vai ser para todos, então não é receita de bolo. Tem quimioterapia que não pode gelado, senão faz edema de glote. Então, a gente tem que saber sobre tratamento oncológico. E é importante. E isso é para o ano todo, porque nós temos aquela campanha das cores, né? O Sim. ano todo. Não é um tipo de câncer, são vários. Então, de janeiro a dezembro, nós temos que ter isso como importância, ter isso como norte. E a gente vai chamando atenção com essas cores, essas campanhas, para os tipos de cânceres específicos, né? Sim. Mama, a alimentação voltada para a saúde da mulher, composição corporal. Novembro Azul, que é o câncer de próstata. Saúde do homem. Saúde né? do homem. Então, cada campanha vai ter tem a sua importância, Isso, tem o seu direcionamento. Chave. Isso mesmo. Mas, Bia, quando eu devo procurar um nutricionista? Não espera ter sintoma, não espera começar a perder peso. Receber o diagnóstico é importante. Começar a consulta com um nutricionista. E seria muito importante se começasse hoje, né? Com um nutricionista. Não tenho nada, não tenho diagnóstico, não tenho suspeita. Mas já posso consultar o meu nutricionista. Mudança de estilo de vida, Exatamente. né? Lembrando que o estilo Sempre de vida... é tempo de começar. Isso. O estilo de vida é primordial para manejo de diversas doenças. É verdade. Desde as mais simples até as mais complexas, como o câncer. E, doutora, eu sei, falado em off também, que a senhora tem um manual de orientações para o paciente. Tem um manual. Cadê o rostinho dele? É um guia nutricional amazônico, muito específico. Muito específico. Por quê? A gente utilizava os guias nutricionais disponibilizados. Olha que legal. Quem quiser ter acesso, tá aí o QR Code. Ele é aberto a todo o público. O que acontece? A gente utilizava muito guia nutricional de todos os locais do Brasil. Então, a gente utilizava as orientações... Não se encaixava perfeitamente na necessidade daqui. Tinham coisas que não é a nossa realidade. Então, eu e o nutricionista Abner... O Abner. que é o nosso nutricionista oncológico, que ele é a nossa referência aqui no Norte. Que agradecemos muito a indicação do professor Abner. E aí, a gente resolveu criar
um manual de orientações para esse paciente voltado com a alimentação da nossa região. Trazer nossas frutas, nossas verduras, nossa cultura para a realidade daquele paciente que, às vezes, custo-benefício auxilia, porque a gente consegue consumir as frutas da época para manejar o sintoma durante a químio. Isso é uma mão na roda, porque ele fica orientado. Isso, ajuda muito. Agora isso, depois isso aqui. E ele é bem completinho. Sem perder qualidade. Pode passar, que eu acho que tem umas imagens chaves. Ele vem com as orientações. Primeiro, orientações gerais do que pode e do que não pode. E aí ele parte para os sintomas. Volta um pouquinho. Para os sintomas, então, ele vai ter vários sintomas no decorrer do e-book e como manejar. Náuseas, que também são conhecidas como enjoo e vômito. O que eu tenho que fazer? Quais são os alimentos que eu tenho que evitar? Claro que não é uma receita de bolo. Se enquadra para muitos pacientes. Outros, a gente vai precisar de outras medidas para fazer. Por isso que o acompanhamento é importante. Pode passar. Mas o nosso diferencial mesmo é isso aqui, ó. Milkshake de açaí e banana. É o nosso caderninho de receitas, onde a gente tentou trazer um linguajar típico da nossa região. Então, a gente não fala gengibre, a gente fala mangarataia. Trouxe frutas da região, trouxe preparações. E o bem legal é que, tá vendo que tem umas caixinhas coloridas de verde, rosa, roxinho, em destaque? Cada receita a gente consegue utilizar para manejar o tipo de sintoma. Que legal. Então, ó, o milkshake de açaí com banana serve para falta de apetite, porque ele é calórico, me ajuda no ganho de peso, dificuldade de engolir, que ele se torna mais fácil, inflamação da mucosa, mucosite, o gelado me ajuda na vasoconstrição. Então, a gente trouxe receitas típicas da nossa região para manejar o sintoma e quando manejar. Então, ele é bem legal. Aí, as receitinhas, ó, tem para vários sintomas. Ele é muito legal, bem explicativo. Acessível, né? E acessível. Para quem quiser ter acesso. Acessível para o paciente, talvez sozinho ali, procurando alguma coisa, e pro familiar, que às vezes fica perdido. Ele não sabe o que fazer, como ajudar, e aqui é uma mão na roda, na verdade, né? E aí a gente vai deixar disponível a nossa criação para vocês, tanto pelo canal do programa, quanto no meu Instagram, quem quiser também consegue ter acesso. Que legal, doutora. Doutora, infelizmente, o tempo voa, né? Foi curtinho. Ai, que lindeza. Linda foto. Para fechar com chave de ouro, né? Essa foto foi feita por mim, para uma paciente que é o meu xodó. Mas lembrar que os pacientes não estão sozinhos. Eles têm nós, da equipe Multi, para ajudá-lo. Para ser essa mão amiga que, para quando ele precisar, ele sabe que pode contar com a gente. Doutora, então a senhora fique à vontade de fazer suas considerações finais. Primeiro, eu queria agradecer. Nós que agradecemos a Papai sua do disponibilidade. Céu, pela minha formação, por colocar vocês para me usar como instrumento para ajudar muitas pessoas. Agradecer o convite. E eu espero que eu tenha ajudado quem está aí do outro lado assistindo. E se você não tem na família, mas conhece, tem amigos que tenham câncer, fale assim, tem um programa muito especial, vou compartilhar com você. Talvez seja a dúvida dele. E aí isso é importante. Lembrando que precisa procurar um nutricionista especialista em oncologia desde o momento do diagnóstico. Doutora, nós que agradecemos. Ela é uma fofa. Nós entramos em contato e ela de imediato aceitou aqui o desafio de estar aqui com a gente. Uma bênção. Ficamos muito gratos, felizes, porque eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Às vezes a minha dúvida, uma pergunta que a gente faz aqui é uma dica valiosa para quem está em casa, ou alguém que ouve o programa e passa para o colega que também está passando por alguma situação. E nem todo mundo tem acesso ao nutricionista. Justamente. Vale lembrar, então, porque tem muitos pacientes que passam. Na verdade, então, são essas pequenas informações que fazem a diferença. Toda orientação, ela é bem-vinda. E obrigada. Obrigada. E as portas estão abertas. Obrigada. Depois das férias, porque nós temos, vai todo mundo se encher muito do comida do Natal, aí depois das férias a gente conversa. Depois a gente conversa sobre alimentação pós-festa. E aí? É verdade. Puxão de orelha. Enquanto isso, nós nos despedimos aqui, programa Vida Plena, mas deixando um versículo para você. A vida de todas as criaturas
está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Está no livro de Jó, capítulo 12, versículo 10. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te dê paz, calme sua mente, seu coração. Que você saiba que Ele é o teu provedor, Ele é o teu castelo forte. É Ele quem nos sustenta. Então, nós estamos aqui com a Vida Plena para te ajudar, levando dicas de saúde aqui com a doutora Beatriz e com outros colegas que virão. Deus te abençoe e até a próxima.